Caratinga começa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade. Johnny, que nós estamos recebendo aqui hoje, é o primeiro conforme a ordem de aceite e também agendamento ao convite realizado. A entrevista vai ter o prazo de no máximo 1 hora. Nós vamos fazer aqui uma apresentação do candidato Johnny. Primeiro, Johnny, bom dia. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje para conversar um pouco, né, sobre a campanha, sobre o seu trabalho como candidato a prefeito. Bom dia, Paulo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente poder falar um pouco do plano de governo, de projetos da nossa campanha. Então vamos lá fazer uma pequena apresentação aqui. O Johnny é vereador eleito por 2 mandatos, candidato a prefeito pelo PSDB, tendo como vice João Abelha. Ele é fundador da comunidade Leigos Monte Carmelo, na Igreja Católica, há 26 anos. Também fundador da Casa de Amparo ao Irmão de Rua Frei Lourenço da Ressurreição, que acolhe pessoas em situação de rua há 24 anos. Empresário há quase 30 anos no comércio varejista. Johnny, vamos lá então começar um bate-papo. Eu queria saber, a primeira coisa, acho que todo mundo também quer saber, qual o motivo de você tentar a candidatura a prefeito e deixar o legislativo nesse momento? A fralda e o político tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Nós não podemos perpetuar no poder igual muitos grupos políticos fazem há anos. Nós precisamos entender que nós precisamos dar espaço. Eu tinha minha candidatura para o legislativo praticamente ganha. A gente sabe disso, uma reeleição tranquila para mim. Mas aceitando o desafio e entendendo que eu já fiz o que poderia ser feito dentro do legislativo, sendo o vereador da história mais atendido, sendo oposição, tendo mais de 5.000 requerimentos, tendo mais quantidade de projetos de todos dentro da Câmara Municipal, é que a gente entendeu que, conhecendo a máquina pública a fundo e também por vários momentos sendo prefeito do Instagram, né, porque o que a gente falava que tinha que ser feito foi feito, aí a gente decidiu pegar a caneta e estar à frente aí realmente do executivo no próximo ano. Certo. Johnny, eu queria saber também, a gente está aqui nos bastidores, você está acompanhado do João Abelha, que é o candidato a vice. Como é que foi e por que você escolheu o João Abelha para ser o seu vice? O meu vice me acompanha em todos os lugares, né, realmente, porque nós temos uma afinidade. Diferente dos outros grupos políticos, os vices foram escolhidos pelo grupo e nem sempre o prefeito, candidato a prefeito, tem total intimidade com o seu vice ou contato com ele. O vice meu, ele foi escolhido de uma forma assim, a gente pensava numa pessoa que pudesse ter a cara do povo, mas pudesse ter competência. Quando eu falo de João Abelha, eu falo de 30 anos de funcionalismo público. Eu falo de um cara que conhece cada grota da nossa região, que é a zona rural dela, e que realmente precisa de um cuidado. Eu falo de um cara que tem o contato com o povo, tem a linguagem do povo. E nós sabemos que na região, vários prefeitos bem simples tiveram sucesso. Então, nós temos aí o Dário Gloss, que só teve 4ª série, né? Um dos melhores prefeitos. Então, nós não podemos olhar por esse lado. A experiência manda muito mais. Então, eu sabendo resolver os problemas urbanos, eu precisava de alguém que soubesse resolver o problema da zona rural. Então, eu me completei com o João. Então, o João é uma escolha minha, ficar claro isso. Ele foi escolhido por mim dentro das qualidades que ele tem. Certo. Hoje, qual seria o seu maior opositor político? Meu opositor é todos aqueles que estão ligados à gestão pública, a pior gestão para mim da história de Caratinga. Todos aqueles que estão ligados a essa gestão é o meu opositor. Eu digo, todos eles. Então, todos eles são meu opositor. Tendo em vista que todos eles têm laço firme com a atual gestão. E tendo laço com a atual gestão, eles não querem romper o sistema. E não querendo romper o sistema, para mim, é opositor. Entendi. Johnny, você já conhece bem o legislativo, né? Você é um vereador muito atuante, a gente conhece também o seu trabalho. Se eleito, essa experiência que você já tem aí de 2 mandatos do legislativo, ela ajuda muito para você conduzir ali o executivo? Eu fui entendendo dentro do meu mandato legislativo que eu precisava me aprofundar. Eu conheço a máquina pública a fundo, Paulo. Todos os setores dela que você me arruir, eu consigo te explicar, porque eu vivi ali dentro.
Tem gente que não foi nem síndico e está querendo ser prefeito de uma cidade tão grande igual Caratinga. É necessário primeiro conhecer a máquina. Eu sou bom administrador da minha empresa, tal, tal. É diferente. A máquina pública é diferente. Eu sou empresário há 30 anos. Eu fui entender que a máquina pública é bem diferente da minha empresa. Então, isso é importante que a gente saiba. E eu tenho conhecimento. Então, eu falo sempre isso. Eu fiz uma faculdade para ser prefeito. Eu cursei uma faculdade, diferente de todos que cursaram faculdades de outros tipos. Eu cursei a faculdade do poder público. Então, eu sei fazer, eu sei como fazer e tenho coragem, porque eu vou além disso. Muita da gente, pessoas falam assim, não, eu tenho competência para fazer. Quando chega em cima, o sistema engole, porque não tem coragem de botar o dedo na ferida. E eu já provei que eu tenho coragem, legislando contra, muitas das vezes, 16 vereadores e contra o prefeito dentro da cidade, dentro das coisas erradas que a gente tinha visto. Certo. Agora vamos lá para uma questão um pouco polêmica e até difícil de falar sobre ela, né? A questão do trânsito em Caratinga, Johnny, é algo que, assim, todas as pessoas que moram aqui, ou a população flutuante que vem das cidades vizinhas, tem um grande problema com o trânsito de Caratinga. Você acha que tem alguma solução que é possível melhorar o trânsito de Caratinga? Muitos vão falar assim, é possível, mas demanda tempo. Não, mentira, não demanda não. É possível resolver o trânsito de Caratinga. Primeiro você tem que ter coragem para fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Primeiro tirar vamos pegar pelo Maciel. É inadmissível ter uma escola dentro do centro, da rua principal da cidade. E ali uma escola onde o trânsito não vai fluir. Então é necessário. Pode ficar no centro, mas por que ela não vai para um canto do centro, uma outra rua? Os carros param em fila dupla ali, né? Muito difícil. O segundo, você precisa fazer com que os carros possam ter rotatividade. Muitas das vezes o trânsito é complicado porque o cara fica rodando atrás de estacionamento, porque não tem rotatividade dos estacionamentos. Aí entra, geralmente, o trabalho do faixa azul, aquelas coisas que precisam ser feitas, até mesmo para seguir para o privado com as entidades. Depois, nós precisamos da Guarda Municipal. A Guarda Municipal não é só para cuidar do trânsito, ela vai cuidar de pequenos delitos, vai cuidar do trânsito e do nosso patrimônio. Quando eu faço isso, eu aumento o contingente da Polícia Militar, que vai cuidar da segurança. Então, são detalhes que precisam ser feitos para que possa resolver. Outra coisa importantíssima, porque nós não estudamos, e dentro do nosso plano do governo está para ser feito isso, o transporte gratuito de determinados bairros até o centro, somente de determinados bairros até o centro. Você chega, a pessoa evita, muitas das vezes, de descer com o seu carro, com a sua moto. Então, você vai dar fluidez ao trânsito e vai trazer pessoas para o centro da cidade. Então, tudo isso é possível. Vias de acesso a gente pode construir, vias únicas de mão única. Mas, para isso, Paulo, precisa botar pessoas que conheçam do trânsito, pessoas que entendam do trânsito, trazer profissionais, não fazer cargos políticos. E o que nós vimos na última gestão, durante esses 8 anos, foi cargos políticos. E isso no meu governo, tendo em vista que eu sou o único que talvez não fatiou a secretaria com ninguém ainda, eu vou conseguir fazer. Certo. Então, agora nós vamos falar um pouco do seu plano de governo. A gente esteve lendo lá e nós vamos falar um pouquinho do seu plano de governo, então. Na educação, eu gostaria que você falasse sobre a inclusão e capacitação para atendimento de crianças e adolescentes com TEA, né, o transtorno do espectro autista, e também sobre o projeto do tempo integral na educação. Eu falo com muita tranquilidade, porque quando eu te falei que eu fiz uma escola, eu trabalho dessa questão com pais atípicos e crianças atípicas desde 2017, que é a nossa luta. Então eu posso falar com tranquilidade, em vista que também nos outros grupos tem muita gente que votou contra a lei de foguete, contra coisas que afetam o autismo, e hoje falam de pais atípicos. Contradições, e o pai atípico tem que entender isso. Então, falando para o pai atípico, nós vamos ter o centro multidisciplinar, onde vão ter os profissionais adequados para isso. E a gente precisa trazer os profissionais. Eu falo que a criança autista ou a criança que possui alguma deficiência, a pessoa tem que entender que, mesmo que seja diagnosticado com o mesmo tipo, o que vai acontecer é que as reações são diferentes. Então, tem que ter tratamento individual para aquelas crianças. E isso nós sabemos como fazer. Eu vou dar outro exemplo. Sou eu que luto a vida inteira dentro da Câmara Municipal pelo Estatuto do Magistério, onde os monitores fazem serviços que deveriam ser feitos
por professores. Não tem o professor de apoio que é lei. No meu governo vai ter o professor de apoio. Não porque eu quero, porque é lei. E eu sei cumprir lei. E a lei precisa ser cumprida. Então nós vamos fazer isso. Além de tudo, nós vamos criar o CAPA, que é o Centro de Atendimento ao Pai Atípico. Eu preciso cuidar de quem cuida. Eu preciso dar assistência ao pai atípico, dar apoio ao pai atípico. Eu preciso que o pai atípico tenha uma relação íntima com o meu profissional da educação, com o meu professor, ele ter essa relação íntima para que o professor saiba como o filho vive em casa e o pai saiba como o filho vive na escola. E ali cria-se um laço e uma amizade. Além de ser um educador, ele passa a ser um amigo da criança atípica. E é isso que nós vamos fazer. E o centro multidisciplinar é para isso. Eu visitei vários centros multidisciplinares, inclusive um em Muriaé, e a gente tem condição de fazer. Eu queria dizer isso para o pai atípico. Não se engane com embalagens. Tem muita gente falando de pai atípico como embalagem, mas não tem conteúdo. Sobre a escola no tempo integral. Então, a escola em tempo integral ela é possível também. Na educação a gente sabe disso. Mas muito mais do que a escola em tempo integral, que nós vamos implantar em determinadas escolas, nós vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos dar para a criança atividades no segundo período que ela não está frequentando a escola. Como é que seria isso? Recreação, esporte, envolver a criança realmente nisso, trazer ela de novo para o laço, o seio familiar da sociedade. E isso muitas das vezes não acontece. A criança sai da escola, ela é abandonada. A gente não sabe para onde ela vai. Então, aquelas que nós conseguimos fazer em tempo integral, nós vamos fazer. Aquelas que não conseguimos em tempo integral, nós vamos dar atividades fora do tempo integral. Então, é possível fazer, e você vai me perguntar, mas tem dinheiro para isso? Tem 586 milhões de reais, mais de R$500 bilhão no nosso orçamento, mal aplicado. Dá para fazer, né? Vamos falar aqui de outro assunto agora, Johnny, meio ambiente. Eu queria que você falasse sobre esse projeto Preservar para o Futuro, que tem como objetivo aí valorizar as áreas de proteção ambiental de Caratinga, as APAs, né? Então, eu também posso falar com tranquilidade, não sei os meus concorrentes, mas eu, durante todo o meu mandato, sou eu que brigo pelos aceiros. Nós vimos queimadas recentemente que não precisava ter. Se tivesse os aceiros, não teria queimada. O que é o aceiro? É a área que interrompe a queimada. Quando a queimada vem, ela é interrompida naquele aceiro. E ali você consegue combater um pequeno trecho de queimada sem passar para o outro. Sem alastrar. Sem alastrar. Então não foi feito. Eu sou o autor da barreira ecológica, que não foi colocada em prática. O que é a barreira ecológica? Ter aqueles bombonas em determinados locais do Rio que vai impedir que o lixo flutuante possa ultrapassar, e o que está por baixo, através de redes também maiores, ultrapasse para lá. Então, a gente consegue fazer isso. E aí, aquele lixo que parar ali vai ser reciclado. E outra, nós tivemos aí a gestão que mais cortou árvore na história de Caratinga. Nós cortamos pau-brasil, nós cortamos árvores importantíssimas. No meu governo, nós vamos ser a gestão que mais vai plantar árvore. Vamos reflorestar, vamos levar de novo a consciência ao meio ambiente. E aí, a partir desse momento, nós criamos o turismo ecológico, onde a gente vai mostrar. Isso é feito com prazo, com curto, médio e longo prazo, mas tem que ser feito com campanhas educativas dentro da escola, ensinando as crianças isso tudo, e a gente vai mostrar a beleza que tem. E quando a gente mostrar a beleza que nós temos, a própria criança vai querer conservar. Certo, ainda falando no campo de meio ambiente, Johnny, as pessoas têm reclamado muito de como a nossa cidade está suja. Eu queria que você já pensou em alguma coisa para resolver essa questão do lixo na nossa cidade? Sim, duas coisas muito importantes que a gente precisa. Primeiro, criar as lixeiras inteligentes, também projeto meu. Amigos concorrentes, nós temos projetos mostrados, não falados. A gente falou, mostrou isso durante muitos anos. O que é a lixeira inteligente? É onde durante a enxurrada ou durante a chuva, aquele resíduo mais grosso, sólido, ele não passa para dentro dos bueiros, para dentro dos canos dos bueiros. Eles ficam ali. Aquela grade é retirada e aquele lixo é recolhido. Então nós vamos estar prevenindo entupimentos para não ter alagamento. Isso é de suma importância que a gente faz. Referente ao resto, a questão do lixo, é inadmissível o recolhimento de lixo durante o dia.
O nosso plano de governo contempla o recolhimento do lixo na madrugada, a varrição de ruas nas madrugadas, aonde, enquanto a nossa cidade está dormindo, profissionais em revezamento vão estar recolhendo o nosso lixo e entregando uma cidade limpa para o outro dia, aonde nós vamos. Então não vai ter aquele transtorno do caminhão de lixo estar passando e aquele fila de carro enorme atrás esperando o caminhão de lixo passar. Também prejudica o trânsito. Seria mais uma solução para o nosso trânsito, né? Então, tudo isso pode ser feito e encaixar. É uma engrenagem, Paulo. Quando você resolve uma área, você está ajudando a resolver outra. Quando a gente resolve, levando uma criança, por exemplo, quando nós falamos da educação, levando para o esporte, eu estou resolvendo saúde pública, eu estou resolvendo drogadição. Então, é possível fazer, nós sabemos como fazer, mas, acima de tudo, não é sabemos só como fazer. Nós temos coragem de fazer o que precisa ser feito. Certo. E agora, então, nós vamos falar de agricultura. Você colocou lá no seu plano de governo o projeto Valorização do Campo. Como é que é esse projeto, John? Explica pra gente. Por isso que eu trouxe um vice da área da agricultura. Primeiro passo, né? A gente mostrou que realmente quer. E lembrando do meu vice também, ele é funcionário público. Então, da história também, a gente teve coragem de botar um funcionário público. Todo mundo valoriza o funcionário público, mas ninguém tem coragem de colocar do cargo de confiança. O meu está no cargo mais alto de confiança, que é vice-prefeito. Então, o que acontece? Valorizar a agricultura. O cara está lá na roça, ele já não tem ninguém para arar a sua terra, ele não tem ninguém para poder cuidar da sua terra, para fazer o plantio. O que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar esse agricultor. Nós vamos dar horas de aração de terra para que ele possa plantar o seu produto e que ele possa produzir o seu produto ali em determinados momentos. E quando ele produzir o produto, ele não tem para quem vender, nós vamos ter como vender. Se nós não conseguirmos reativar o PAA, que é uma necessidade que temos, nós vamos criar o PAA municipal, onde nós vamos adquirir o produto do agricultor para poder usá-los na nossa merenda escolar, poder usar com nossas famílias carentes do desenvolvimento social. Então nós vamos fazer a rotatividade, fazer com que o dinheiro da prefeitura rode dentro da própria cidade. E isso é importante. Então nós vamos fazer com que isso aconteça. E outra coisa importantíssima, como eu vou arar a terra do produtor, ele vai produzir aquilo, eu vou comprar, e como aquilo vai chegar na minha cidade se eu não tenho estrada? Ah, verdade. Então nós pensamos também, nós sabemos que podemos hoje arar, podemos patrulhar a estrada 2 vezes por ano em momentos que precisam ser patrulhados. De fato, eu não posso patrulhar a estrada somente no ano eleitoral. O que acontece é patrulhamento de estrada somente em ano eleitoral. Eu vou patrulhar a estrada 2 vezes por ano e nós vamos tirar todos os pontos críticos de difícil acesso da nossa zona rural. Pode ter certeza. John, não tem jeito. Aqui perto, em Piedade, o nosso prefeito Adolfo fez 4.000 metros de calçamento em um local e gastou menos de 600 mil reais. E sabe quanto se gasta hoje para patrulhar uma estrada rural, Paulo? 1.700.000 por mês. Cadê as nossas estradas? Nós não temos estrada. O produtor que mais questiona é a estrada rural. E nós vamos sanar esse problema, com certeza, valorizando assim o nosso produtor rural. É importante valorizar o homem do campo. Johnny, na saúde, eu achei muito interessante quando eu estava lendo seu plano de governo. Você colocou lá o projeto Busão da Saúde, atendimento móvel para as comunidades e distritos de Caratinga. Como é que vai funcionar esse Busão da Saúde? E eu até botei o nome típico, um nome popular, que as pessoas possam entender. Busão da Saúde é um ônibus mesmo, é um ônibus que vai estar todo equipado para fazer exames, para atendimento, e nós vamos pegar esse ônibus, ele vai atender os distritos e as nossas comunidades. Como vai ser feito isso? Eu vou adquirir a hora ociosas de médicos da linha privada, onde eles não estão, que eles estão com disponibilidade, adquirir pelo preço talvez menor um pouco, mas que possa ser feito, e esse ônibus vai atender em horários específicos. Por exemplo, eu vou atender hoje São João do Jacutinga. Sim. Eu vou levar esse ônibus e vai atender na madrugada de São João do Jacutinga. Quem não acordaria uma vez por mês para ser atendido, ter seu exame na mão, ter aquele monte? E qual médico que não disponibilizaria uma madrugada do seu dia para receber um dinheiro ali e atender a população? Então, são isso que a gente vai criar. Nós vamos levar a medicina até o nosso município. E, a partir desse momento que nós levamos lá, nós vamos diminuir as filas. Fila zero é uma ilusão que eles criaram para falar em época de eleição. Toda época de eleição nós temos fila zero que nunca zera. Nunca zera. E eu vou zerar a fila durante
todos os 4 anos de mandato. Isso é fato. Nós vamos conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós vamos conseguir fazer uma coisa muito interessante, além do busão da saúde. Nós vamos informatizar a nossa área de saúde. Aonde, e eu quero dizer isso para você, que eu sou vereador, estou vereador, e estando vereador, eu fui o vereador mais atendido da área da saúde, sem ter as famosas cotas, né? Que não pode, que é inadmissível, porém eu cobrava na justiça. Então nós vamos informatizar, nós vamos tirar os exames médicos, Paulo, da mão de agentes públicos, vereadores, assessores, nós vamos tirar da mão dele. Quando você chegar num postinho para ser consultado, o médico sabendo que você precisa do exame, ele já vai marcar para você, vai chegar num aplicativo para você, o dia do seu exame, tudo certinho. Acabou. Acabou o vereador que se elege através de exames. Nós vamos acabar com isso dentro da cidade de Caratinga. Muito bom. Na infraestrutura e desenvolvimento, você apresenta a criação, esse é muito interessante também, a criação de 2 subprefeituras. Onde seriam essas subprefeituras e como vai funcionar? Nós hoje temos a área territorial, uma das maiores de todas as cidades de Minas Gerais. Nós estamos entre as maiores áreas territoriais, né? Bem maior, sim, 10 vezes maior do que Ipatinga, vamos dizer assim. E nós hoje precisamos o quê? Aproveitar isso. Mas como? Não tem como o prefeito cá na sede administrar tudo, não. Muito longe, né? Eu tenho que aprender que eu preciso descentralizar. Eu preciso acreditar que aquele cara que vai para aquela subprefeitura, ele pode se tornar o prefeito. Que bom que ele pode se tornar o prefeito, e eu não persegui ele, porque ele foi bom naquele lugar. E meus profissionais, eu quero que todos aqueles que trabalham comigo se tornem aptos para ser prefeito no futuro. É isso que é o desejo que eu tenho no coração, de criar esses profissionais. Então, a subprefeitura nós vamos fazer da seguinte forma. Por exemplo, uma região que pega São João do Jacutinga, Santo Antônio do Maiaçu, Patrocínio, Santa Luzia, é muito melhor eu cuidar dela numa subprefeitura. Criar dentro de um local desse, dentro de uma sede dessa, a subprefeitura, onde você vai ter ambulância lá perto, onde você vai ter o atendimento médico, onde você vai ter o atendimento 24 horas daquele local que vai atender aquela região, atendimento médico 24 horas e atender naquela região. Ali seria uma subprefeitura. Aí vai ter uma pessoa para coordenar essa subprefeitura. Sim, que vai passar tudo para o prefeito. Nós vamos ter uma equipe dentro desse lugar, onde nós vamos ter um subprefeito, vamos dizer assim, onde ele vai estar ali organizando tudo. Por exemplo, na subprefeitura, por que eu tenho que vir cá em Caratinga para pegar uma guia para pagar? Lá eu vou pegar essa guia, lá eu vou resolver um problema de um alvará, lá eu vou resolver todos os problemas, eu vou tirar essas pessoas de precisar vir aqui muitas das vezes. Então, e esse problema, quando eu dou essa condição para ela, eu dou mais tempo para essa pessoa. Eu consigo resolver e tiro muita coisa de cima da sede. Outro local da subprefeitura, e esse para mim é formidável. Então eu falo hoje para você de São Cândido, para você de Cordeiro, eu falo para você do bairro Porto Seguro, da Ilha do Rio Doce, Parque dos Vales. Nós vamos criar uma subprefeitura naquela região, aonde eu vou levar todas as indústrias que querem abordar dentro de Caratinga para essa região, aonde eles vão ter incentivo fiscal. É um absurdo nós termos saído da Sudene. E o mais absurdo ainda é ouvir de deputados que confundiram Caratinga com Piedade de Caratinga. Tá, é botar para nós um chapéu de bobo, de trouxa. E nós não vamos engolir isso. Então, eu vou atrás realmente da gente tentar encaixar dentro da Sudene. Caso não consiga, eu vou procurar dentro do jurídico da Câmara Municipal, dentro do jurídico da Prefeitura, da Procuradoria, o melhor incentivo fiscal para dar a empresas que querem estar dentro de Caratinga. Eu vou trazer empresas para dentro de Caratinga. Dentro dessa série, nós vamos criar isso, alongando realmente as áreas comerciais, as áreas industriais da nossa cidade de Caratinga, gerando emprego, porque o meu filho não precisa sair daqui para estudar fora, para fazer isso, para fazer aquilo. Então nós vamos conseguir fazer isso dentro da cidade de Caratinga. Muito bem. Na cultura, esporte e lazer, o que pode ser feito de novo, na sua opinião? Secretaria de Cultura, por exemplo, Johnny? Voltar? Todo mundo. Eu gosto, Paulo, assim, desculpe aos meus concorrentes, de ser professor para eles. Eu acho que eu só não formei professor, mas sou professor para eles. Está todo mundo copiando. E olha, todos, sem exceção, tá o dia inteiro nas minhas redes sociais. Estão aprendendo. O bom que estão aprendendo, né? Porque se chegar lá na frente depois, a gente tem empréstimo do plano de governo e faço.
Mas o que acontece? Eu sou o cara que mais brigou pela cultura. Eu sou o cara que mais valorizou a cultura dentro da cidade de Caratinga. Eu sou o cara que teve coragem de fazer. Quando a lei Aldir Blanc veio, o incentivo, quando veio Paulo Gustavo, é eu que estava ali brigando. E falando sobre isso, Paulo, nós temos hoje na cultura, na LOA, a lei orçamentária anual, nós temos hoje destinado à cultura R$ 2.700.000. Por que um artista local que toca num barzinho ganha R$ 600 para tocar na noite, ele não é valorizado dentro da nossa cidade? Por que ele não tem o valor que ele deve ter dentro da nossa cidade? Isso é inadmissível. Porque, com todo respeito ao tal do Natal iluminado, eu tenho que fazer a renda do 2.700.000 praticamente ficar na mão de uma pessoa. E constantemente na mão de uma pessoa fazer o pisca-pisca chinês que eu compro na 25 de março, aos montes, e contrato eletricista e coloco. Com todo respeito aos profissionais, tá na justiça, tá? Sim. Eu não falo, não, tá no MP. Tem um carinha aí falando que eu não mando nada pro MP, é só eu fiscalizar que tem bastante coisa lá no MP. Então tá na justiça. Então hoje, Paulo, o que eu preciso fazer é valorizar os nossos artistas locais. E vai ter essa valorização. Nós vamos voltar com as festas que precisam ter. Todo mundo falando que vai voltar com a festa, mas não sabe nem como voltar. Nós vamos voltar, vamos ter uma festa a nível nacional, um artista a nível nacional uma vez por ano. E nós vamos ter festas diárias com os nossos artistas locais. A população pede muito, né? Vamos ter, porque a Redondeza tem e por que não ter? Então nós vamos voltar com coisas tradicionais. E isso está no meu plano de governo. Vamos voltar com os grupos de carnaval, vamos voltar com as coisas. Talvez não no primeiro ano, que é aquele início de adaptação, mas durante o primeiro ano, durante o próprio ano, a gente já vai estar fazendo isso, valorizando os nossos artistas. Eu preciso valorizar os escritores, fui eu que valorizei os escritores, eu preciso valorizar os atores, atrizes da nossa cidade, os caras que, nós vamos ter um filme agora da cidade, exatamente. Cara. Olha, nós somos uns celeiros de artistas. O que está faltando é o poder público falar assim, está aqui a minha contribuição. Sabe o que eu acho inadmissível, Paulo? Por exemplo, tem um triatleta, não sei o que é, ele foi para fora do Brasil disputar uma competição, e meio a alguns do Brasil inteiro ele foi selecionado para ir. Ele queria só a ajuda do hotel, e a gente não conseguiu. A prefeitura não deu a ajuda do hotel. Sabe o que tem que fazer com esse cara? É ajudar ele no hotel, ajudar nas passagens, ajudar em tudo. E quando esse cara chegar em Caratinga, ele tem que ser colocado em cima de um carro do corpo de bombeiro e passar nas nossas periferias, nos nossos morros, e mostrar para as crianças de lá que tem jeito. Verdade. É um incentivo. Esse cara é a cara de Caratinga, então nós temos que mostrar o que tem de melhor. Não só reconhecer quando a pessoa morreu, quando o outro morre, aí faz aquele monte de festa, aquele monte de coisa, mas durante a vida não faz nada. O esporte também é algo que deixa muito a desejar na cidade. Né? Muito. Nós temos que voltar com nossos campeonatos regionais de forma brusca mesmo. Nós precisamos ter um ônibus para poder ajudar essas pessoas a ir competir fora, e isso é tão bonito quando eu tenho um ônibus, por exemplo, e eu pego uma equipe e vou levar para aí, no ônibus está escrito: a Prefeitura Municipal de Caratinga incentiva o esporte dentro da sua cidade. Mostrar para a população, mostrar para aquela outra cidade que dentro da nossa cidade nós temos um incentivo. Chega no Bolsa Atleta, é muito pouco que oferece para os atletas. Então nós precisamos oferecer o Bolsa Atleta, tentar aumentar ele, mas acima de tudo dar incentivo fora do Bolsa Atleta. Certo. Johnny, agora, como será o projeto desenvolvido? Desenvolvido o projeto Todos Somos Iguais, acolhimento e oportunidades para pessoas em situação de rua. Também posso falar tranquilamente. Eu tenho 25 anos que eu mexo com pessoas em situação de rua na ressocialização dessas pessoas. Não é só o acolhimento. Nós temos hoje um convênio com mais de 6 clínicas, onde eu encaminho pessoas para lá. Mas como é que vai ser esse projeto? Nós precisamos também de uma equipe multidisciplinar nas ruas fazendo essa ronda, onde vai ter psicólogo, psiquiatra, polícia militar, o judiciário, onde a gente vai poder ter assistente social, e ali você fazer abordagem. Geralmente são 7 abordagens, que é o número que precisa ser feito, até que uma pessoa aceite uma internação. O direito de ir e vir é o direito, está na Constituição. Mas o direito de ir e vir daquele cidadão não pode impedir o meu direito de ir e vir. Se ele está deitado na calçada, ele impede o meu direito de ir e vir. Então ele não pode deitar na calçada. Ninguém nasceu para deitar em calçada. E eu posso falar isso tranquilamente. Então eu tenho que estar com a minha equipe ali na rua, vendo se essa pessoa ela quer recuperar. Primeiro passo, ela quis recuperar. Então nós vamos levar ela para um centro de recuperação.
E nesse centro de recuperação, que vai ter um convênio com a prefeitura, esse centro de recuperação, essa pessoa vai ser internada lá e vai passar pelo momento da ressocialização, pelo momento da desintoxicação dela. A partir do que ela foi desintoxicada, tudo direitinho, ela vai sair desse centro e vai ter o abrigo para ela ficar. Ela não vai voltar para a rua. E durante 30 dias que ela vai ficar nesse abrigo, ela vai ter o emprego já garantido em parceria público-privado com as empresas. Quem der um emprego para essa pessoa vai ter incentivo nos seus impostos. E a própria prefeitura vai ter um número de vagas para essa pessoa, para onde ela voltar. Então ela vai ser acompanhada durante todo o tempo. A partir do momento que ela empregou, já está tudo certinho, ela vai ter o aluguel social, aonde ela vai poder ter durante 6 meses, 7 meses, 1 ano, o aluguel social. Ela tendo o aluguel social, ela vai estabilizar a vida dela. Durante esse tempo do aluguel social, nós já vamos pensar na sua casa, aonde através de incentivos também ela vai ter a sua morada, onde ela vai poder pagar o aluguel ou ter a sua casa. Então nós vamos estar fazendo isso. Então nós vamos voltar essa pessoa para a sociedade. É isso que precisa ser feito. Aí essa é a primeira. Quando aquela pessoa não decide mais por si. Nós chegamos na rua, a droga, eu mexo com isso, a drogadição, chega num momento que eu não tenho mais decisão. Se você me der um prato de comida, eu estou morrendo de fome, e me der um garote de pinga, vou escolher a pinga, ou vou escolher a droga, não vou escolher a comida. Porque eu já não decido mais por mim, a droga decide por mim. Então eu preciso de uma internação compulsória. Aí eu tenho o laudo do psiquiatra, do psicólogo, eu tenho a justiça ali perto de mim, e ali a justiça vai fazer o laudo e o encaminhamento para a própria prefeitura, que vai ter um convênio com a clínica compulsória, aonde esse cara vai ir e vai passar pelo mesmo processo de ressocialização. Outro ponto. Eu cheguei na rua, eu identifiquei que aquele cara tem casa, ele está na rua por vadiagem, por vagabundagem, caçando coisa errada. Aí entra a polícia militar. Aonde ela vai dar chamamento para ele e vai resolver o problema dele. Aí precisa ser isso. Aí nós teríamos ali o judiciário e a própria polícia militar para resolver o problema. Nós vamos descobrir quem é bandido no meio daqueles que não estão e quem realmente precisa. Aí esse cara aqui, ele não precisa, ele tem condição de decidir sozinho, ele não quer, ele quer continuar com a vida. Ele vai ter que mudar de cidade. Aqui ele não vai ficar. Porque nós não vamos deixar as pessoas ficarem de qualquer jeito. Ou ele vai para o abrigo na noite, que vai ter o abrigo, mesmo que volte para a rua do outro dia para trabalhar, mas na rua nós não vamos deixar. Entendi. Johnny, chegando então ao final da nossa entrevista, encerrando, eu queria que você falasse para os eleitores por que eles devem votar em Johnny Cláudio. Não, eu vou diferente. Se você está satisfeito com o que está acontecendo na nossa cidade durante esses 8 anos, se você está satisfeito com o que está aí, com os grupos, você tem que votar em quem está aí. Todos eles. Qualquer um deles que você votar, você está votando na continuidade do que está aí, do que está ruim da nossa cidade. Se você não está satisfeito, aí você tem que votar no Johnny. Aí você tem que vir para o 45. Aí você tem que vir para nós, porque eu vou mudar a cidade. Eu vou mudar o que está de errado. E porque eu tenho coragem de fazer isso, Paulo. Eu provei que nós vamos fazer. Então você que não está satisfeito, você aí está indeciso, mais de 50% que está indeciso aí, dá uma chance para acreditar. Quando eu iniciei minha campanha, meu primeiro slogan para vereador foi uma chance para acreditar. Uma entrevista sua até na época, você falava assim, vamos comemorar, Johnny, tal. Eu falei para você, hoje se comemora a vitória do Johnny. Sim. Daqui 4 anos nós vamos comemorar a vitória da sociedade. Eu fui reeleito e 8 anos nós estamos comemorando a vitória da sociedade. Eu ensinei o que é ser vereador dentro de uma Câmara Municipal. Eu fui o melhor vereador da história de Caratinga, nesse sentido, cumprindo as atribuições. Isso é fato. Então eu vou ser o melhor prefeito da história de Caratinga. Eu vou deixar rastro. Então por isso você tem que votar em mim. Porque é a única chance que você tem. É a chance para você acreditar. Então vota no 45 e vamos mudar Caratinga de fato. Tem nesses slogan aí, muda Caratinga, não sei o quê. Não, vamos mudar de fato. Vamos continuar Caratinga no trilho. Não, Caratinga está fora do trilho. Então vamos botar Caratinga no trilho. Então é isso que precisa ser feito. Por isso eu peço, vota no 45, vota Johnny para prefeito e João Abelha para vice. Ok, Johnny, muito obrigado. Boa sorte aí nessa corrida aí eleitoral. Nós agradecemos a você que está conosco e continue nos acompanhando através das nossas redes sociais Diário de Caratinga. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.